coisa. A minha Bíblia está um pouquinho diferente que a versão linguagem de hoje, tá? Mas é o mesmo sentido. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo para nascer e o tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir de novo. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para ficar triste e tempo para dançar de alegria. Tempo para espalhar pedras e tempo para juntar pedras. Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para lutar e tempo para viver em paz. Até aqui. Agora você vira um pouquinho algumas páginas, vai para livro de Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, vira um pouquinho, 2 páginas ou 3. Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo de número 2 e o versículo de número 10 em diante, que diz assim: o meu amado me disse: levanta-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. O inverno já passou e a chuva já passou. As flores estão crescendo e chegou o tempo de os pássaros cantarem nas árvores. Já se ouve o arrulhar das rolas. A figueira começou a dar os primeiros frutos. As videiras florescem. Que fragrância deliciosa elas têm. Levanta, minha querida, minha linda amada, e venha comigo. Amém? Podemos assentar? Aleluia, Jesus. E eu quero começar ministrando acho que é um poeminha que diz assim que o tempo perguntou para o tempo quanto tempo tem o tempo. E o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Enrolei todo mundo, né? É mais ou menos isso. Mas afinal, irmãos, o que é tempo? Quem pode me definir o que é tempo? Porque a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Mas o que é o tempo? O tempo ele é absoluto? O tempo é igual para todo mundo? O tempo define? Qual a nossa definição de tempo? Mas quem define o tempo? Como medir o tempo? Tempo passado? Tempo presente? Tempo futuro? Tempo de criança? Tempo de adulto? Tempo de idoso? Afinal, o que é o tempo? Quanto tempo tem o tempo? Segundo o nosso dicionário Aurélio, o tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Ou seja, é a duração relativa das coisas que cria no ser humano passado, presente e futuro. Ou seja, é um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Determinado período é considerado em relação aos acontecimentos ocorridos ou à época. Então, muitas vezes, nós temos uma definição de tempo passado, presente e futuro. Mas o tempo, irmãos, ele pode ser cronos ou kairos. O tempo cronos é o tempo cronológico. É a forma racional do tempo, que mede horas, dias, estações, luas e assim sucessivamente. Nós temos esse tempo cronológico. Estamos findando o ano de 2020. Tempo cronológico. Estamos findando
esse ano, 12 meses, né? E nós temos o tempo Kairos, ou Kairos, que é a forma quantitativa de tempo. Trata-se do tempo indeterminado. Esse tempo, ele não tem limite. Por exemplo, nós estamos terminando o ano cronológico, 2020. Hoje é o último domingo do mês de dezembro de 2020. Mas o tempo Kairos é a forma de tempo indeterminado, ou seja, dos momentos inesquecíveis e a qualidade que ele tem com o sentimento que passamos a determinada experiência da vida. É um tempo emocional e sensível que por vezes não sabemos explicar. Por exemplo, esse ano de 2020, muitos estão terminando esses anos com uns sentimentos de gratidão, de alegria, de contentamento, porque estão agradecidos. Outros estão terminando dizendo: não vejo a hora desse ano terminar, porque esse ano para mim de 2020 foi horrível. Porque para ele o sentimento que esse tempo lhe causou foi um tempo de dor, foi um tempo de angústia, foi um tempo de aflição. Então esse é o tempo Kairos, é o tempo indeterminado. Só que o problema, irmãos, é que muitas vezes algumas pessoas vivem em função de um determinado tempo. Ou seja, ele não consegue se desvencilhar desse tempo indeterminado. Aconteceu algo lá atrás, mas esse ele não consegue se desprender. Ele não consegue olhar e ver que há um tempo para frente. Ele vive no tempo que lhe machucou, ele vive no tempo que lhe magoou, ele vive no tempo da perda, ele vive no tempo da angústia, ele vive no tempo do desespero, da aflição. E ele não consegue enxergar que há um tempo na sua frente, um tempo de alegria, um tempo de cantar, um tempo de avivamento, um tempo de cura, um tempo de renovo, um tempo de novas experiências. E aí é o problema, porque quando nós nos aprisionamos no tempo do passado e não conseguimos enxergar no tempo futuro, estamos presos, porque Eclesiastes aqui está dizendo: há o tempo de chorar, mas há o tempo de alegrar-se. Há o tempo de plantar, mas há o tempo de colher. E o problema é que nós não podemos ficar presos nesse tempo. A palavra do Senhor, ela diz que, olha só, cada um vai lidar com o tempo de uma forma. Elias, nós conhecemos bem a história de Elias, e nós vemos que Elias, ali um profeta, ele orou a Deus, ele disse: olha, não vai haver chuva, o céu cerrou. E durante 3 anos e meio não houve chuva nem orvalho sobre a terra. O tempo de 3 anos e meio de seca, de escassez, de nada florescer, nada nascer. Tempo que nada florescia, nada nascia. Mas quando chegou um determinado tempo, que ele faz o desafio lá nos profetas de Baal, ele vai agora e ora ao Senhor. E ele diz: agora chegou o tempo da chuva, da bonança. E ele fala para o seu servo: olha, dá uma olhadinha lá se vem vindo chuva. Aí o servo vai lá, olha, nada. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez, sétima vez, o rapaz volta, diz: olha, seu Elias, é o seguinte, eu vi uma nuvem lá, mas olha, não tem muita esperança não, sabe por quê? A nuvem que eu vi é do tamanho da mão de um homem, é muito pequenininha. Elias levantou e disse: basta, está ótimo, é um sinal de que um novo tempo está chegando, é um sinal de que o tempo da seca está se findando, aleluia. Corre, avisa para o Cabe que vai haver chuva e chuva com abundância, aleluia. Aleluia, porque Elias não estava preso no tempo da seca. Quando talvez alguém ouvisse e dissesse: ei, esse homem é doido. Como que uma nuvem tamanho da mão de um homem vai haver chuva? Ei, começa a observar os sinais.
observar o tempo novo na sua vida chegando. O tempo do deserto está se acabando. Tem uma pequena nuvem já ali, tamanho da mão de um homem, para trazer abundância, para trazer renovo, para trazer vida nova. Aleluia! Oh, glória a Deus! Josué estava na peleja, na batalha, e o dia estava se findando, mas Deus tinha dado uma palavra para Josué e disse: olha, hoje, Josué, eu entrego o inimigo nas tuas mãos. Quando Josué olha, o sol já vem se pondo e a lua já vem querendo nascer. E aí Josué olha e fala assim: não, a promessa de Deus é que hoje, aleluia, aleluia, hoje eu ia dormir, aleluia, com a minha vitória nas minhas mãos. Deus falou que hoje eu ia dormir derrotando os meus inimigos. Josué olha para o sol e diz: ei, olha aí, lua, te depega aí e vamos para a peleja. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Josué parou o tempo. Aleluia! Deus, ele tomou atitude na palavra que o Senhor tinha dito. Ele não parou o tempo, mas ele disse, olha, em outras palavras, ele disse: Deus, a sua promessa era que hoje, então se for preciso o sol vai ter que parar e a lua vai ter que parar, mas eu só vou parar de pelejar quando eu tiver vencido esta peleja, porque foi o Senhor que falou, aleluia, que o tempo era hoje. Foi Deus que falou que o tempo é hoje, então não é amanhã, é hoje o tempo de Deus. E Josué se apossou daquela palavra, aleluia. Aleluia. Ruth, uma mulher moabita, uma mulher que é adoradora de deuses, se casou com um homem da terra de Judá, fica viúva. A sua sogra manda ela voltar para os seus familiares. Ela diz: não, eu vou contigo. E ela vai, chega em Israel, desprezada por ser moabita. Chega ali sem nada, ela vai respingar. Em outras palavras, ela vai mendigar nos campos, vivendo de restinho, vivendo de sobras. Mas havia um novo tempo. Catadora de rabisco, mas havia um novo tempo na vida de Ruth chegando. Sabe o que é que acontece? Ruth então, aleluia. Ruth então ali tem um remidor. Boaz entra na história. E sabe o que é que acontece com a catadora de rabisco? Ela se torna dona dos campos. Aleluia. Aquela que vivia catando os rabiscos, aquela que vivia ali, ó, de pouquinho, agora é dona dos campos, manda em tudo. Pode ter agora fartura, com abundância, porque chegou um novo tempo na vida de Ruth. Aleluia. Aleluia, Jesus. Moisés foi criado segundo os costumes dos egípcios. E Moisés foi criado, segundo alguns historiadores, para poder dominar. Só que de repente Moisés há uma virada na vida de Moisés. Moisés tem um tempo que ele vivia no palácio, cercado de servos, cercado de ouro, de glórias. Afinal, ele era filho da filha de Faraó. Mas chegou um tempo na vida de Moisés em que ele sai fugido, vai para o deserto, se torna pastor de ovelhas. E Moisés está lá vivendo a vidinha dele. De repente chega um tempo de Deus na vida de Moisés. E agora Moisés, Deus trata com ele. Moisés agora deixa de ser pastor de ovelhas, deixa de ser ali, primeiramente deixou lá tudo do Egito, depois deixa de ser pastor de ovelhas.
Egito. E agora ele volta como libertador. Ele volta agora para libertar o povo que ficou lá no Egito. Enfrenta Faraó, tira o povo com mão forte lá, com Deus usando ele com mão forte através dele para poder tirar o povo do Egito. Olha quantas fases na vida de Moisés ele passou para poder cumprir o propósito de Deus. E nós temos também, amados, Davi. Eu estou resumindo. Nós temos Davi. Davi é um menino mais novo da sua casa, pastor de ovelhas. Segundo alguns historiadores, ele era até meio bastardo, desprezado até por alguns pela sua aparência, porque o menino era de boa aparência, porém era ruivo. E para os judeus ser ruivo, irmãos, isso não era nada muito legal. Agora pense, irmãos, aquele menino lá pastoreando ovelhas, se alguém chegasse para ele e dissesse assim: ei menino, um dia você vai ser rei de Israel. Menino, você acredita nisso? Mas amados, veio o trabalhar de Deus, o tempo de Deus na vida de Davi. Um certo dia Davi está lá no campo. Chega alguém e diz: olha Davi, teu pai te chama. Quando Davi entra na sua casa, Samuel pega o vaso de azeite, deita na sua cabeça, derrama sobre ele e diz: olha, eu estou te ungindo rei de Israel. Mas como tem o rei Saul? O tempo de Deus vai se cumprir. Deus faz às vezes uma promessa na nossa vida, irmãos, e nós olhamos e falamos assim: mas como essa promessa vai se cumprir? Não existe lógica. Como que essa promessa vai se cumprir? Samuel diz: ei, pode deixar com Deus, que Deus vai cuidar da situação. Os dias se passam, todo mundo conhece bem a história de Davi. Não foi da noite para o dia. Mais ou menos, aproximadamente, levou mais ou menos 20 anos. Eu estou dando uma base estimativa de 20 anos, mais ou menos, do dia que Davi foi ungido a rei até ele sentar no trono. Dá uma média de mais ou menos isso. Ou o tempo de Deus. O tempo de Deus para cumprir a promessa. Aleluia. O tempo de Deus para cumprir a promessa. Aleluia. Qual é o tempo de Deus? Para alguns que olhou talvez ali naquele dia, talvez para alguns irmãos de Davi, ou talvez para algumas pessoas, alguém pudesse olhar e dizer assim: ei, você não foi ungido rei? Você não falou que tinha uma chamada de Deus? Você não disseram para você que você tinha uma promessa? E onde está a tua promessa? Aleluia. Porque, amados, Davi foi perseguido. Davi se reuniu, teve que se esconder por várias vezes. Uma vez Davi teve que ir no meio dos seus inimigos e entrar no meio deles. Olha o tempo da vida de Davi que ele passou. Chegou lá no meio dos seus inimigos e quando ele está lá, ele sabia: os inimigos vão me matar. Sabe o que ele fez? Ele começou a babar e... O povo olhou e falou assim: ele está doido, enlouqueceu, não mexe nele não, ele está louco. Davi começou a babar, ficar dama de doido lá no meio dos inimigos para não ser morto. Agora presta bem na situação de Davi. O tempo de Davi passou. Por um lado, o rei Saul tentando matar ele no meio dos inimigos. Se os inimigos descobrem, ele ia ser morto. Olha o tempo de Davi. Davi se esconde numa caverna. Saul está atrás dele. Chegou um tempo que Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Mas Davi olhou e disse: é o tempo de Deus. Eu não vou botar minha mão não. O tempo de Deus está determinado, não é no meu tempo. Eu poderia muito bem acabar com a vida de Saul agora, mas não vou fazer isso não, porque o tempo, ele é de Deus e não é meu. Aleluia! Eu vou me assentar no trono, mas é no tempo de Deus. Aleluia! Qual é o tempo?
Aleluia. E por fim, eu quero concluir aqui dentro do que a Rebeca cantou, que inclusive, Rebeca, eu quero botar aí de novo. Mefibosete. Aleluia, Jesus. Mefibosete, irmãos, era da linhagem de Saul, filho de Jonatas. E quando Saul foi morto na batalha, que ficaram sabendo, Davi, que Saul foi morto, diz que a ama, que cuidava de Mefibosete, com medo de ele ser assassinado, ela pega e sai correndo com ele, e eles lá caem. Alguns dizem que foi de cavalo, outros foi no seu corpo, não importa, eu sei que ele quebrou os pés. Quebrou os pés, ficou aleijado, ficou coxo. E ele foi lá para a terra de Lodebar, para a terra do esquecimento, terra de dor, vivendo de favores. Irmãos, terra de Lodebar, terra de ninguém. Ninguém dava nada por Mefibosete. Quando então alguém olhava para Mefibosete, olhava ele coxo, não pode entrar na presença do rei. Coxo, não tinha liberdade nenhuma. Para caminhar, para andar, precisava de ajuda. Mefibosete tinha perdido tudo. Era filho do rei, sucessor da linhagem, mas não tinha mais nada. Olha o tempo na vida de Mefibosete. Você acha que Mefibosete lá na terra de Lodebar, ele pensava, ainda tem esperança para mim? Será que ainda há esperança para mim na terra aqui desse esquecimento? Quando que alguém vai se lembrar de mim aqui nessa terra de ninguém? Mas o tempo é de Deus, irmãos. Davi se assenta no trono e ele havia feito uma promessa para Jonatas. Ele disse, olha, Jonatas pediu para ele, Davi, eu sei que você vai ser rei, Davi. Mas eu quero te pedir que no dia que você for rei, Davi, se lembra dos meus herdeiros, se lembra da minha casa, use de bondade para a minha casa. Davi se assenta no trono e está lá e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 10 anos, não sei certo quanto passou, mas já havia passado vários anos, porque a Mefibosete agora já era um homem, não era mais um menino. E quando um dia Davi está lá no trono, de repente ele começa a lembrar, Jonas, olha meu amigo, eu fiz uma promessa. Vem cá, gente, tem alguém aqui que sabe me dizer se tem alguém da casa de Saul por aí vivo ainda? Alguém diz para ele, olha, eu vou chamar o Ziba, talvez ele sabe, chamado Ziba. Ziba, tem alguém? Tem um, mas eu vou avisar, hein, rei. Ele mora lá na terra de Lodebar. E para piorar, ele é aleijado dos pés. Quando a Rebeca cantou, já estava pronta aqui, irmão. Pagou um pratinho aqui, ó, que Deus me deu ali atrás, viu? Aí ele diz assim, eu falei, dei glória, que não, Deus confirmou a palavra. E ele diz assim, olha, ele é aleijado lá dos pés. Ele só anda se arrastando. Davi diz, tem problema não, pega a carruagem real, vai lá na terra de Lodebar, aleluia. Vai lá na terra de Lodebar, traga ele aqui, aleluia. Traga ele aqui, aleluia. E aí imagine, irmãos, que quando Mefibosete viu aquela carruagem chegando, o coração de Mefibosete não bateu de alegria não, irmãos. Ele pensou com ele, eu imagino ele pensando, o meu tempo acabou. Davi bem mandou alguém me buscar para me matar. O meu tempo acabou. Porque ele é rei e ele se lembrou que eu sou da casa de Saul. Eu imagino que o coração de
de Mefibosete naquele momento pensava, não, é o meu fim. Mas quando ele chega no palácio, ele ainda pergunta assim, quem sou eu para que se lembre de mim, Senhor, como sou o passo de um cão morto? Olha o que Mefibosete se considerava. Ele se considerava tendo menos valor do que um cão morto. Acontece, irmãos, que o tempo de Deus, ele chega. E quando ele chega, o Davi olha para ele e diz, ei, Mefibosete, a partir de hoje, Mefibosete, aleluia. Mefibosete, a partir de hoje, você vai viver aqui comigo no palácio. Você não vai mais viver de favores. Você vai ter liberdade no palácio, aleluia. Você vai sentar comigo, você vai comer do meu banquete, você vai se vestir como rei, você vai andar como rei, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Você pode ouvir agora, você pode começar a ouvir a voz agora, você pode começar a ouvir a voz das rolas cantando, você pode começar a ver agora, aleluia, as flores começando a florescer, você pode começar a ver a figueira agora florescer, você pode começar a ver a nuvem de bênção chegando no tamanho da mão de um homem. Eu não sei qual é o tempo que você está. Eu não sei de qual tempo você está, mas eu quero te dizer nesta noite, o tempo passado acabou, o tempo de angústia ficou para trás, o tempo do deserto acabou, o tempo de estar debaixo dos inimigos acabou. Deus está dizendo, eu tenho um novo tempo para você, aleluia. Eu tenho um novo tempo para a tua vida. Se você começar a olhar os sinais, se você começar a observar, eu tenho um novo tempo para você, aleluia. Mamarina, quanto tempo? O tempo, eu não sei, mas é o tempo da tua fé. Sabe por quê? Porque Elias poderia ter desistido quando aquele moço disse, ei, eu vejo uma pequena nuvem, mas não se iluda não, porque ela é bem pequenininha. Aleluia. O tempo, irmãos. O escritor de Cantares disse assim, olha para as figueiras. Olha lá, ela começa já a brotar. O inverno já está acabando. Olha lá, as figueiras já começam a florescer, começa a brotar os primeiros frutos, os primeiros brotos. Começa a florescer. Ele está falando no futuro. Ele ainda não estava vendo. Ele começa e diz, o meu amado me diz, levanta minha querida, venha. O inverno já acabou. A chuva já passou. As flores estão crescendo. Futuro. Deus tem uma nova história para você. Aleluia. Eu quero te convidar. Nosso tempo acabou. Eu queria falar de José.